com vocês, compartilhar uma reflexão que Deus colocou ao meu coração. E é uma coisa prática que todos nós fazemos, todos nós participamos e estamos durante todo o dia participando sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero falar sobre escolhas, nossas escolhas e decisões, tá? Então, eu quero deixar bem claro, porque durante a reflexão quero que vocês encontrem as suas escolhas e as suas decisões, e o que vocês estão fazendo com as suas escolhas e com as suas decisões, no tocante a tudo na vida, viu? A tudo o que se fala, o que você pensa e o que você fala durante o seu dia. Então, nós sabemos que o nosso dia a dia, eu nem agradeci o Webster que trouxe, obrigado Webster, Deus abençoe. O nosso dia a dia, tudo gira em torno de escolhas e decisões. Nosso dia a dia, no geral. Até uma criança, ela já começa a escolher de pequenininha. E hoje em dia está pior, né? Que elas estão mandando. Elas já escolhem, faz e manda. Governa. Mas é uma coisa natural. É de criança. Agora eu vou de novo e estava vendo minha filha, ela reclamando. E dorme de dia. Eu falei, é normal, tá? Fica a noite toda acordada mesmo. Ela quer dormir de dia e quer acordar à noite e vocês têm que ficar. Então, são escolhas. Coisas pequenas, mas são escolhas. Então, eu quero falar com vocês uma coisa aqui para entender a diferença que tem entre escolha e decisão. Tá bom? Só para a gente saber o que a gente está falando. Então, vamos lá. Escolha. A escolha é guiada por valores, por sentimentos e gostos. Isso é uma escolha. É imaginar ou buscar aquilo que seria ideal. Você escolheu isso, você escolheu alguma coisa. Um exemplo aqui, ó. Eu gostaria de ter uma vida mais saudável. Você escolheu cuidar da sua vida. Ou senão, eu quero passar na prova do concurso tal, passar na prova do Enem. Você escolheu. Decisão. A decisão é o seguinte, a decisão ela é guiada pelo comportamento das suas escolhas. A decisão, ela é guiada pelo planejamento e renúncia que você fez às escolhas. Isso é decisão, tá? A decisão, ela traz consigo um custo. Ela exige uma ação direta. Não tem custo em tudo que você faz. Quando você toma uma decisão, você sabe que tem um custo nisso aí. Um exemplo, você escolheu que vai cuidar da sua vida. Então eu decidi acordar 5 horas da manhã para sair correndo no meio da rua aí, para exercitar, você decidiu, você entendeu? Você tomou uma ação direta. Você vai cuidar da saúde, se não quer cuidar da saúde e decidiu que eu preciso me alimentar melhor. Então tem um custo nisso aí, você vai sofrer um pouco com isso aí. Mas vocês conseguem entender? Está tranquilo até aí? Está bem? Tá. E com tudo isso, existe uma flexibilidade, que é aí que mora o perigo. A flexibilidade, na escolha, ela é maleável, mas na decisão, não. Na escolha é flexível, você escolhe, então você, preciso melhorar de vida. Então eu vou por aqui, ou eu vou deixar de comer, ou eu vou correr. Então é maleável, você pode, de repente, correr não dá. Trabalho, alguma coisa, não, então vou me cuidar dessa maneira. Na escolha, quando você escolheu um projeto de vida, alguma coisa, ainda é maleável algumas coisas, tem essa flexibilidade. Mas, quando você toma uma decisão, a decisão é aquele ponto em que, hoje todo mundo fala, né, quando vira a chave. Você toma uma decisão, é o seguinte, me decidi que é isso, então eu tenho que pegar e fazer. Eu tenho que pegar e eu decidi que vou. Eu vou sofrer por isso, vou passar apertado por isso, mas eu decidi que eu vou fazer. Eu fiz a minha escolha, planejei ali e tomei uma decisão, fui lá e fiz, tá? E no meio de tudo isso ainda tem um processo, né? Tem um processo que passa por essas duas coisas também, tá bom? A escolha vem primeiro e pode ser infinitas as escolhas. Você pode escolher cuidar da saúde de infinitas maneiras. Que tem, a gente não sabe, mas tem gente que
que escolhe, mas eu quero correr, tem gente que se dá bem, tem gente que é academia, tem gente que se dá bem com alimentação, pedindo para alguém cuidar dela, então de algumas outras maneiras. Tem infinitas maneiras de você escolher, e tem esse processo que você vai fazendo, né? E a decisão é aquilo que eu falei, a reta final, cara. Você escolheu, aí na reta final você fala, agora eu me decidi, vai ser assim. São decisões que você toma. Uma coisa simples, né? Você escolheu para casar, depois você decidiu casar, né? Aí tem um custo. E tem um custo. Mas você que decidiu. Bom, é só para a gente... Vocês estão entendendo tudo isso aí? Beleza. Isso aí, a gente encontra em qualquer dicionário, meu irmão. Isso que eu falei aqui, Google, dicionário, Aurélio, qualquer um outro aí, você encontra essas palavras. Eles vão falar exatamente essas coisas para você. Vão te dar essa ideia e esse pensamento para você. É um ensino literal. Mas agora, à luz da Bíblia, o que podemos aprender com decisão e escolhas? E é esse ponto que nós vamos falar um pouquinho agora. Eu tirei alguns textos e queria compartilhar com os irmãos. Tirei alguns textos para nós meditarmos, e vocês vão entender e vão saber que durante toda a Bíblia, todas as Escrituras Sagradas, todos os textos que lemos, a maioria, todos os homens de fé, todos os profetas, todos aqueles que fizeram uma escolha, tomaram uma decisão, todos eles. E Deus sempre direcionou, sempre cuidou. Então eu vou falar vários versículos aqui, tem várias histórias diferentes, e vocês vão entender o que Deus quer falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. No início, Deus já começou assim, falando para Adão. O que ele falou? Mexe em tudo aí, mas não mexe aqui. Adão foi lá e fez o quê? Mexeu ali. Mexeu ali. Então, no início você já vê que tem escolhas. E não é Deus que faz. Você acha que Deus não pode catar o homem e falar, não, vai ser assim, assim, assim? Deus pode. Mas você escolhe. Até nisso você escolhe. E eu estava lendo ali em Gênesis também, no capítulo 4. E no capítulo 4 de Gênesis, tem uma passagem que eu fiquei pensando, cara, isso acontece diariamente conosco. Isso acontece e a gente às vezes deixa passar direto. Gênesis capítulo 4, eu quero ler o versículo 7, Bi, por favor. O versículo 7, eu vou falar mais só da parte B, mas eu quero ler esse aí. Aqui é a história de Caim e Abel. Então, Caim foi e Abel ali fizeram a oferta, entregaram lá e Deus se agradou, mas olhou mais para a oferta de Abel do que de Caim. Mas Deus percebeu algo e foi falar com Caim. Aí Deus fala, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, presta atenção, essa parte eu quero falar com vocês. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus não proibiu ele de fazer nada, mas Deus falou para ele. Deus alertou ele. Rapaz, o pecado está à porta. O pecado está à porta. Por que eu falo que isso acontece conosco? Todos nós sofremos isso o dia inteiro, irmão. Durante todo o dia, nós temos que dominar isso na vida. Deus já nos alertou lá atrás. Nós temos que nos cuidar, porque o pecado jaz à porta. E nós sabemos bem a história. O que Caim fez? Matou o irmão. Não foi Deus que falou para Deus, foi lá e falou, rapaz, Caim, não faz isso não, tem esse e esse lado, tal. Mas quem escolheu? Caim. Ele teve uma escolha e tomou uma decisão. Deixa comigo. Foi lá e fez. E
Por como nós dominamos o pecado? Quando nós nos entregamos verdadeiramente, estamos firmados, e aqui eu estou falando para você que é conhecedor da palavra. A Bíblia diz lá em Gálatas que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Cara, sobre o pecado você deve dominar. Ah, eu não consigo. Então você não está andando direito com Deus, não. Porque se tiver em Deus com o Espírito Santo, a Bíblia diz que sobre o pecado você deve dominar. Isso é um fruto do Espírito. É um alerta e uma atenção para nós. Porque, mas não, o crente sofre todo dia, parece que é até pior. Parece que o negócio é mais... o Satanás, ele quer bagunçar e quer cirandar na sua vida, como nós aprendemos semana passada aqui. Satanás está pronto para isso. Ele quer acabar com a vida do crente. Então nós temos que tomar cuidado. Seguindo mais além, temos o seguinte, temos agora no livro de Josué, uma outra escolha, uma decisão. Josué, no final da vida dele, eu vou ler, Bia, o capítulo 24, versículo 15. No final da vida dele, ele passou ali, e ele foi um vencedor. Deus falou com ele, falou, faz isso, faz aquilo, e ele foi indo, e fez coisas tudo certo, as escolhas foram certas, não, irmão, você vai errar nas suas escolhas, nós vamos errar, eu vou errar nas minhas escolhas, erro muito nas minhas escolhas, e decisões também, às vezes eu faço decisões, tomo decisões erradas, mas agora, o que eu procuro fazer? Correr a Deus, correr a quem pode verdadeiramente me orientar e te orientar. É isso que nós precisamos, para que termos escolhas coerentes, escolhas mais assertivas. Josué, no final da vida dele, reuniu o povo, e ali o povo já estava daquele jeito, estava adorando outros deuses, já não queria mais saber de cuidar. Nós já entramos, nós já ganhamos, já vencemos e tal. Mas, sabe, aquele lutador, Moisés já tinha ido, e aquele lutador já estava sofrendo, estava velho. Mas ele falou isso aí, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais no passado, que estava da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes você exige que a sua casa sirva ao Senhor, mas você já olhou para você, se você está servindo ao Senhor? Como você está servindo ao Senhor? Porque quando ele falou isso aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já tomou a decisão, a escolha e decisão. Tem muita gente que só escolhe servir a Deus, vamos todo mundo para a igreja. Vocês escolheram vir ao culto hoje, vocês estão aqui. Só que algumas decisões vocês precisam tomar na sua vida, na vida de vocês. São decisões infinitas que Deus tem no seu coração. E tem coisa que Deus já falou com muita gente. Deus tem me incomodado muito em orações que as pessoas não se decidem para conquistar alguma coisa, não se decide para ser mais firme na presença de Deus, não se decide. Não se decide. E ninguém vai brigar com vocês por causa disso, meu irmão. Mas vocês precisam se decidir. Vocês precisam, quando falar assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você tem que ser o primeiro. Porque você está batendo no seu peito falando, eu e a minha casa, eu vou atrás disso, eu preciso ir atrás disso. Tem que orar, então eu vou orar. As minhas netas, elas oram porque elas veem o vô orando. Meu vô ora, então eu vou ajoelhar lá e orar. Então eu chego lá, eu fico orando, eu tenho que ir. Se eles não for aí, já é outra coisa. É eles e Deus, mas eu preciso ir. Você precisa ir. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pensa bem
quando você for cobrar de alguém, como você está indo. Isso é exemplo de quê? Quando você estiver cobrando alguém. Pensa sempre nisso. Eu vou servir ao Senhor, como é que eu estou... Quero que a minha casa sirva ao Senhor, como é que eu estou servindo? O que eu estou fazendo com Deus? Né? E outro verso aqui, outra escolha e decisão. Eu estou falando versos que todos nós lemos, mas talvez não pensamos muito nisso, nesse ponto de escolher e decidir. Então agora nós estamos com 1 Reis, capítulo 18, e o verso 21. E aqui nós sabemos também que foi ali onde Elias estava com aquele monte de adoradores estranhos, onde o fogo desceu do céu pela escolha dele, pelo que ele fez. Mas esse verso aqui tem que arder dentro de mim de alguma maneira. Eu tenho que pensar diferente nisso aqui. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se você põe a mão no seu coração e fecha seus olhos, você não fica assim com 2 pensamentos, 3 pensamentos sobre assunto da sua fé? Estou falando da igreja não, meu irmão. Estou falando da igreja não. Porque tem gente que gosta daqui da igreja e às vezes não é nem crente. Não é da igreja não. Da sua fé. Você e Deus não pode ter 2 pensamentos. Você e Deus é um pensamento só. É Deus governando a sua vida. É Jesus meu Salvador. É Jesus o meu Senhor. Não pode cochear em 2 pensamentos, de maneira nenhuma. Isso não pode passar pela sua ideia, pela sua cabeça. Você tem uma família para cuidar, e isso Deus vai cobrar é de você, não é de ninguém, é de você. A direção que tem que ser dada à sua família será cobrada de você. Não cochie em 2 pensamentos na sua fé. Não cochie, não pense entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. E nós sabemos as histórias. Eu não quero ler história de cada texto, mas eu quero que vocês entendam o que houve em cada um deles. As escolhas que houve, os pensamentos que teve. E se isso pode me ajudar, pode melhorar e onde a minha vida. Elias no Monte Carmelo, confrontando o povo, Elias falava para profetas que não se dobraram a Baal. Ele falava ali. Ele falava para profetas de Baal e outros deuses lá também. E ele falava para uma grande maioria que não tinha se decidido. E continuaram sem se decidir. Continuaram sem se decidir. Eles não tinham se decidido. E vou falar uma coisa para você. É um perigo diabólico. É diabólico isso, quando você fica indeciso. Isso acaba com a sua vida, meu irmão. Isso mina a sua fé. A indecisão mina a sua fé. Escolha o que vai fazer, ore a Deus e tome uma decisão e vá em frente. Só há um caminho, o único caminho é Jesus. Não há outro caminho. E Deus, do início, Ele vem cuidando. Deuteronômio 11, 26, Deus diz assim: eis que hoje o ponho diante de vós, bênção e maldição. Bênção e maldição. Põe para mim, Deuteronômio 30, o capítulo 19. Olha o que Deus diz aqui. Ele fala, parece que é duro. Às vezes a gente falando, sobe aqui para falar, falou, oh, Deus, tem que falar isso para os meus irmãos. Mas é Deus tratando a gente, meu irmão. É Deus cuidando de mim, Deus cuidando da igreja e Deus cuidando de você. Pode ter certeza disso. E vocês lembrar que há um Deus que Ele sempre vai te dar uma saída, sempre vai te dar um escape. Olha que maravilha. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Vocês entendem que escolha e decisões não é coisa que o outro pode tomar?
Vocês entendem bem isso? Uma escolha, uma decisão é sua, é você. Não é o outro. Ninguém vai poder te ajudar nisso. É você, somente você. Desde o Antigo Testamento, Deus deixa claro ao homem e coloca diante do homem que existem duas propostas que levam a decisões certas ou decisões erradas. Existem duas direções e são opostas essas direções. Uma é para lá, a outra é para cá. Deus deixa claro, desde o início Ele deixa claro. O caminho da vida, que é obediência, justiça, os propósitos divinos, é andar com Deus, coisas boas. Esse é o caminho, louvor, adoração, tudo que é bom, nisso falai, nisso pensai. Esse caminho de vida. O caminho de morte, o caminho de morte, egoísmo, paixões momentâneas, autossuficiência, e tem tantas outras coisas. E que nós sabemos, nós conhecemos tudo isso. Provérbios capítulo 14 e verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Quando você conta uma mentirinha aí, no início, parece te incomodar. Mas se dá um bom resultado o negócio, se funciona, aquela mentira já não é mais ruim, não faz mal falar aquilo. Pararam para pensar nisso? E nós não podemos ser hipócritas. Mas vocês parem para pensar nisso. Que diz, há caminho que ao homem parece direito, mas no final do caminho dele são caminhos de morte. Então, às vezes você conta essa mentirinha aí e parece que é um bom caminho, mas não é. Não esqueça, Jesus é o único caminho. É o único caminho. Às vezes, você, eu acho que foi as pregações antigas que eu gosto de ver, Billy Graham, ele falando que um porco assim, o cara não conseguia pegar o porco, mas queria ali fazer um negócio, né? Aí ele ia jogando milho assim, e trazendo o porco, e o porco ia atrás, rapaz. E colocava aí. Entrou lá no matador, ó, fim da vida. Feijoada pronta para todo mundo. Acabou com o porco. Muita gente tem sido levada pelo Satanás, pelo diabo desse jeito. Tem vendido a alma por preço pequeno. Jesus é o único caminho. E quando você se decide por Jesus, essas mentirinhas que deu um bom resultado, Deus muda de dentro para fora. Porque nós estamos fazendo coisas que hoje para nós é boa, mas não é bom não. Não é bom não. Reveja as coisas que você fazem. Às vezes você fala, poxa, não anda, não vai para frente, estou sempre tropeçando, sempre dando. Reveja o que você está fazendo. Reveja como está andado. Há caminhos que são caminhos de morte. Ao homem parece direito. Para mim e para você, isso parece correto. Mas são caminhos de morte. Não se esqueça, há uma batalha constante pela sua alma o tempo todo. O tempo todo. O diabo, ele quer a sua alma e vai pagar qualquer preço. Lembra lá quando Jesus se batizou e foi para o deserto? O diabo, se você dourado, ajoelhado aqui, me adorar, prostrado, eu te dou todo o reino aí. Né? Todo o reino. Hoje em dia, tem reino, né, meu? iPhone 5, 15, né, 17, sei lá. Um iPhonezinho, um negocinho diferente, as pessoas estão entregando a alma. Estão perdendo vida, perdendo família. Está desse jeito aí. Estão se vendendo muito fácil. Tem muita gente vendendo a alma para o diabo por preço muito barato. E esquecendo que o preço que foi pago foi o sangue de Jesus. Por você, Cristo derramou o sangue dele na cruz. Por você. Você tem que pensar isso. Você tem que ter certeza disso. A sua decisão é uma só, Jesus. A sua escolha é uma só, Jesus.
é o reino de Deus, é o reino dos céus. Não há outra coisa, Jesus. Jesus tem que ser pelo sangue dele, derramado lá na cruz. Rapaz do céu, deixa eu parar por aqui, vamos aí. O inimigo, vamos lá, vamos olhar Marcos 8:36, por favor, Bianca. Diz assim, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Está vendo? Você vai ganhar muita coisa, mas vai perder a sua alma. Meu irmão, há muitos anos atrás, eu lembro exatamente dessa frase que eu falei. Nós temos aqui no máximo 100 anos, aqui nessa terra, 100 anos, para nos arrepender e fazer uma escolha, e tomar uma decisão que é por Jesus. É no máximo 100 anos de vida que a gente tem aí, estou chutando alto aí. Então nós temos isso. Depois disso aí, acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. Só que quando você toma essa decisão, você decidiu para onde vai a sua alma. Se você fez muita força ou não, ou se o diabo precisou trabalhar bastante. Tem muita alma aí que o diabo não vai precisar trabalhar, não vai precisar mover uma mão para ganhar. Porque está entregando tudo para ele, acreditando que vai para o céu. Tem muita gente que escolheu andar bem com Jesus, andar bem com o povo de Deus, mas não se decide por Jesus de jeito nenhum, meu irmão. Isso é diabólico. Isso é Satanás cegando o entendimento na sua vida. E isso acontece bastante. Acontece muito. O inimigo te dá o mundo inteiro. Tem pessoas seguindo a diabo e não se dão conta. Elas estão indo para o matadouro, um caminho de morte. Jesus é o único caminho, meus irmãos. O único caminho. Ele fala sobre a porta estreita, sobre o caminho estreito. É por ali que nós temos que ir. É por ali. Às vezes a gente não vê as pessoas falar muito disso aí, vai pelo caminho estreito. Você não vê ninguém anunciar isso aí. Coloca aí para nós, Bianca. Mateus 7, 13 e 14. Coloca aí, por favor, para nós lermos aqui. Olha lá, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha o que diz o restante. E muitos são os que entram. Muitos vão. Muitos. É só lá fora. Você acredita seriamente que é só lá fora, meu irmão? Você acredita no seu fundo aí, você acredita que isso é só lá fora? Você acredita que você já não está dando uma olhadinha na porta lá assim? Rapaz, toma cuidado. O diabo vai pagar qualquer preço pela sua alma. Qualquer preço. Qualquer preço. Em vez dele fazer promoção, é você que está fazendo promoção. É você que está baixando. Não, vai, qualquer coisinha eu estou aceitando. Cuidado, meu. Escolhas e decisões. Escolhas e decisões. Eu vou direto aqui, Marcos 10, do 17 ao 21. Quero comentar uma coisa aqui com vocês, porque assim, a gente pensa que não existe isso, que nós estamos fora disso, estamos longe disso. Mas fique atento, meu irmão. Aqui vai falar do jovem rico, né? Pastor, acho que foi o pastor Damião também falou. Não, foi o pastor que falou semana passada. E eu fiquei pensando nisso, lendo esse texto e relendo. Aí, o que diz lá? Vamos ver aqui o que a gente encontra. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, o que ele fez? Diante dele quem? Jesus. E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha... Mais um.
E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Era isso que ele precisava fazer. Aí eu encontrei algumas coisas aqui. O jovem escolheu ser um homem bom, sabe aquele homem gente boa? Ele escolheu ser. Ele era isso. Ele era um cara que ele viu Jesus, o que ele fez, gente? Ele se prostrou. Ele era esse cara. Ele cumpria quase todos os mandamentos. Só que Jesus, né? É bom estudar as coisas de Jesus, né? Você percebe que, sabe o que ele faz aqui? Ele fala os mandamentos num pedaço para frente só. Dos 5 para frente. É ali que ele fala. Que são coisas humanas, coisas que eu e você que temos que decidir não fazer. Mas a outra coisa que Jesus não falou foi o início dos mandamentos. Vocês estão olhando com a cara assim, vocês sabem, né, o início, né? Se eu perguntar aqui 1, 2, 3, 4, o negócio vai ser feio, né? Então, mas no início, Deus fala que não adorarás a outro Deus, não terá outros deuses, não fará ídolos para si. É isso que Deus fala nos primeiros mandamentos. E Jesus falou: opa, falta uma coisa aí. Aí quando Deus fala: vende tudo, faz isso e me segue. Você vai andar comigo, você vai aprender o que está faltando. Ele não quis. E tudo bem, Jesus não pressionou, não brigou, mas Jesus ficou ali triste. Eu fico imaginando, cara, uma alma perdida. Uma alma que faz tudo certo, que está enfiada aqui no nosso meio, mas não toma uma decisão. Não tem uma decisão de se render a Jesus. Não toma uma decisão de entregar verdadeiramente a sua vida, de se colocar diante de Cristo para ser tratado, seguir a Jesus. O jovem, ele escolheu andar no caminho bom, mas ele decidiu que não queria um compromisso com Cristo. Ele decidiu, ele falou: não, do jeito que está bom. Dentro dele eu acredito que ele foi o que ele quis, porque quando falou o que ele tinha que fazer, ele falou: opa, vai mexer com as minhas coisas materiais e vai me chamar para seguir, não vai dar. Só que era uma pessoa que se prostrava a Jesus, uma pessoa que vai ouvir os cultos, vai nas igrejas, fala do amor de Deus, mas não quer compromisso com Jesus, não com o homem. Porque compromisso com o homem a gente faz, irmão. Se o homem for gente boa, tranquilo, você faz um compromisso com ele. Se você se sentir bem, saudável onde você está, você faz um compromisso com ele. Mas o seu compromisso é com Jesus. O seu compromisso tem que ser com Jesus. Essa escolha tem que ser real na sua vida. Algumas batalhas que você trava, que dentro de você são travadas, são na profundezas do seu coração. E lá só quem pode ir é Deus, meu irmão. É só Deus que entra lá, tá? Ninguém pode decidir por você algumas coisas. É só você. É só você e Deus. Nem a igreja pode decidir, nem amigos, nem o cônjuge pode decidir, nem seus pais, nem namorado. Você tem que escolher sozinho. Nessa hora é aquela hora que você fala assim: é você e Deus. Porque realmente é você e Deus. Essa decisão é sua. Essa escolha e decisão tem que ser sua, tá? Aí na história da Bíblia nós aprendemos com vários personagens. Eu falei alguns pontos aqui, e talvez não tenha sido o ponto certo para você, mas tem vários. Tem várias coisas. Eu quero só dar uma passada rápida, senão não tem tempo aqui. Abraão ele decidiu, né, sair da sua terra e ir para onde Deus lhe ordenou. Ele foi lá. Então você sempre vai ter uma decisão, uma escolha, uma decisão, né? No início, se você prestar atenção à história de Abraão, ele escolheu errado. Ele foi, mas ele levou, vai sozinho para lá, se Deus falou, né? Deus tem falado com alguém aí que tem feito coisa contrária?
Deus tem falado coisas para vocês, tem feito tudo certo? Às vezes, vocês prestem atenção na história de Abraão. Deus falou para ele: sai da tua parentela, da terra do teu pai aí, vai para lá que eu, vou honrar você. O que ele fez? Juntou tudo a família e foi. Ele levou o sobrinho e foi. Aí Deus falou: rapaz, ainda preciso dar um tratamento aí. Foi uma escolha dele, ele foi. Ele falou: rapaz, esse homem vai precisar decidir. Quando ele decidiu lá na hora de fazer o sacrifício para o filho dele. Quando Deus falou com ele, ele falou: não, eu vou levar. Decidiu, ele falou assim: é esse Deus que eu quero. Ele escolheu: Deus vai fazer a minha parentela grande, mas ele escolheu ter outro filho que não foi nada do que Deus falou. E muitas vezes eu e você, nós estamos como Damião falou semana passada, ou retrasada, eu não lembro, mas Deus malhando trigo no lugar errado. Estamos produzindo em lugares que não é para produzir. Estamos fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Deus não mandou você fazer. Deus não mandou, Deus não pediu para você. Deus te orientou, está ali, escolhe isso, escolhe aquilo, mas você escolhe e decide. E você reclama, não, vai para frente, escolheu errado, vai para frente. Teve muito homem que errou na escolha. Davi errou na escolha, ele tinha que estar na guerra, ele ficou ali, e o que aconteceu? Ele caiu em pecado com Betseba. Teve um filho, ele era homem de guerra, ele tinha que estar lá. Por que ele vai ficar no palácio sozinho? Ele tinha que estar lá, ele estava aqui, ele escolheu ficar. Tomou a decisão errada. Vou ficar aqui, olhou, viu, pegou. E aí depois falou assim: rapaz, o que eu preciso fazer? Escolheu de novo errado, decidiu errado, vou matar o cara. Matou o cara, põe lá na guerra na frente, acabou com a vida do rapaz. Acabou. Só que aí, guarda no seu coração, toda escolha e decisão que você fizer hoje, vai refletir lá na frente na sua vida e na vida da sua família e da sua casa. Você vai se arrepender. Davi se arrependeu, Davi fez o Salmo 51, mas ele teve o custo daquela decisão que ele tomou. A criança morreu, da casa dele não se apartou a espada, o filho estrupou a irmã, a casa dele foi terrível, o filho queria matar ele, foi terrível. Decisões e escolhas erradas. Homem segundo o coração de Deus. Então, algumas escolhas que nós temos que prestar atenção que fazemos, e direto a quem pode e quem deve tratar das nossas escolhas. A Paula falou aqui de Noemi, né? Eu lembrei de Ruth. Ruth decidiu, na sua viuvez, seguir Noemi e servir o Deus de Israel. Ela podia voltar para os pais dela, mas ela teve uma decisão e uma escolha e uma decisão, e foi honrada por isso, né? Deus sempre tem cuidado da gente. Então tem Sansão, né? Ló quando olhou, falou assim: você vai para lá, vai para cá. Ele falou: não, eu quero ir para aquela campina, lá é verdinho, lá tá bom, eu quero ir para lá. Ele foi, Sodoma e Gomorra. Acabou com a família. Mas foi dele que escolheu. Ainda bem que tinha um intercedendo por ele. Por isso nós temos que interceder e orar pelas pessoas. Tinha um que orava e intercedia por ele. Decisão. A escolha, a decisão que nós temos que tomar, tem que ser diante de Deus, meu irmão. Se você tem um projeto, se você tem uma casa, uma família, você tem que colocar no altar de Deus. Deus, eu preciso decidir sobre isso. Eu preciso acertar a minha vida sobre esse assunto. Mas nunca sem Deus, meu irmão. Homens hoje estão tomando decisões e as coisas estão do jeito que está aí, ó. As pessoas estão fazendo escolhas por quantidade, por número. Eu vou para lá que lá está melhor. Não, Deus está falando: fica aqui, fica quietinho aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu vou te honrar aqui. E você está: não, ali está melhor para mim. Ali está, tô mais, né, como diz os jovens, né, essa vibe aqui já não está boa para mim. Lá a vibe está melhor para mim. Muitas decisões erradas. Com certeza, não podemos mudar o que aconteceu no passado. Na nossa vida sempre há alguma coisa que nós tomamos decisões e conclusões erradas. Nós não podemos mudar o que aconteceu. Mas podemos, com a escolha certa, coerente e decisões com padrões do reino,
mudar a forma como vamos agir agora, como agiremos no futuro. Nós podemos isso, com essas decisões corretas. Nós não podemos ficar, ou a Bíblia ensina, até no começo Deus fala, tem lado oposto, ou você vai para lá ou você vai para cá, é bênção ou maldição. No final, lá em livro de Apocalipse, Jesus fala, não fica em cima do muro, ou você é quente ou você é frio. Não fica em cima do muro, eu vou te vomitar. Não seja morno. Apocalipse, eu não lembro agora o versículo. Não seja morno. Ou você é quente ou você é frio. Certo? Apocalipse é alguma coisa, eu não lembro o certo. Se alguém lembrar, fala que nós colocamos aqui. Então, nós temos que mudar a forma como nós vamos agir. Nós vamos andar. Meu irmão, eu vou falar uma coisa. Eu tive na minha época, Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É o que eu falei para você. A indecisão é algo diabólico, meu irmão. Tira isso de você. Cara, é melhor às vezes você falar assim, puxa, escolhi errado, se levanta, corrige, faça de novo. Mas não fique indeciso, principalmente no tocante à sua fé. No tocante à sua fé. Nós decidimos um dia levantar as nossas mãos para o Senhor. Nós decidimos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas que isso não seja só uma escolha, seja uma decisão verdadeira. Seja assim, meu irmão. Eu tive uma decisão na minha vida, eu glorifico a Deus por isso. Foi uma decisão que depois que eu perdi a minha primeira esposa, quando ela faleceu, eu era muito novo. E eu fiquei, ou eu ia para o mundo, ficava na noitada, deixava minhas filhas com os avós, ia curtir a vida, ou eu decidia ficar com Cristo. E eu decidi ficar com Cristo. Eu decidi, foi muito difícil, eu não entendia nada. Graças a Deus eu tive famílias abençoadas que me ajudaram. A minha família que está ali, Júnior e Adriana, o Silvio não está aqui. Tem família que me acolheu. Cara, eu fiquei vibrado, eu falei, Deus, obrigado. Mas depois que eu levantei minha mão e aceitei, para mim tudo foi diferente, meu irmão. Sabe aquilo assim, o que você faz, o que você fazia, não faça mais. Eu busquei muito isso. Falei, Deus, tira do meu coração, tira de dentro de mim, porque eu não quero fazer mais. E depois Deus me abençoou com uma mulher maravilhosa, braba, mas maravilhosa. Aí me deu uma filha que é um espetáculo. Sabe? Então a minha vida, é fácil, não é não, foi uma decisão muito difícil, e tem custos assim, nossa, sofro com essa decisão, mas foi a melhor decisão da minha vida, servir ao Senhor. A Letéia está ali também, participou, Fabinho, de bastante coisas da minha vida. Então, é decisão que você toma, no reino de Deus. Tomei decisão pelo homem. E quando um rapaz chegou e falou assim, nós temos orado a Deus, você vai ser obreiro. Eu falei, eu posso também orar um dia depois? Aí depois eu falo para você, ele falou, tá. Aí eu voltei outro dia e falei, não, beleza, estou dentro, vou firmar. Nunca mais deixei de ler a palavra de Deus. Eu não gostava de ler, irmão, não sabia ler. E eu chegava perto de alguém, o pregador falava assim, o pastor que me orientava, você quer pregar? Quero. Então, quantos livros você lê por semana? Eu falei, que livro, precisa disso? Não é a Bíblia? Vai ler, vai aprender a ler, vai ler. E ele é aqueles antigão, T.L. Osborne, ele só lá embaixo, eu falei, meu Deus! E eu, Spurgeon, tal, cada livro eu falava, rapaz, não vai dar não. E eu lia. Hoje, se eu ficar sem ler, eu passo mal, cara. Passo mal, eu gosto de ficar, e ler na palavra de Deus. Mas por quê? Porque você decide, cara. Eu falei, eu vou servir a Deus, cara. Não sirvo a igreja, não sirvo a nada, sirvo a Deus. Onde Deus falar assim, você vai ficar aqui, eu estou aqui, E de coração inteiro. Isso são decisões que toma. Então eu não só escolhi ficar, eu tomei uma decisão. E nós precisamos decidir por Jesus. Muita gente tem problemas que está encravado dentro de si,
Porque não se decidiu. Está preso ainda. Não consegue se decidir. Vixe, tem uma coisa aqui, mas... A equipe de louvor, estou finalizando aqui. Estou finalizando. Arrependa-se verdadeiramente e leve uma vida digna de filho de Deus. Arrependa-se verdadeiramente. Jesus é o Senhor e Salvador. Meu irmão, talvez você não tenha força para mudar a sua vida. E você sabe que precisa mudar algumas coisas aí na sua vida. Você sabe disso. Não sei se você está em casa, não sei se você está aqui. Mas você precisa mudar. E talvez você não tenha força. Talvez você não tenha força para novamente se apaixonar pela sua esposa, pelo seu esposo. Porque o casamento, é como eu falei no início, foi uma escolha sua. Então, meu irmão, busca força, faz esse casamento, decida fazer esse casamento dar certo. Porque você prometeu que ia cuidar dessa pessoa para um Deus que está te honrando. Então decida, tenha força para isso. Talvez você não tenha força para pedir perdão, e esse perdão está te consumindo, está acabando com você, e você não tem força. Às vezes você não tem força para perdoar, a mágoa é muito grande. Eu falo para você, decida por Jesus, decida perdoar. Deixe Jesus verdadeiramente entrar. Irmão, eu vou aceitar Jesus de novo. Você sabe que Deus está falando no seu coração para que você tenha um trato verdadeiro com Deus, verdadeiro com Jesus, se entregar de corpo e alma, o arrependimento seja sincero. Sabe, meu irmão, acabar com a fornicação, acabar com esse lance de, não tem nada a ver, tem a ver sim. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus sabe dessas coisas. Deus sabe o caminho que está andando. Às vezes, quando nós estamos ministrando, eu acredito que todos os ministros passam por isso. Deus, o Espírito Santo vem falando ao seu coração, revelando, você começa a orar e você não acredita. Você fala, meu Deus, trata a mim primeiro. Quando eu estava lendo isso aqui, escrevendo sobre isso, eu pedi a Deus que eu possa me decidir pelo Senhor. Que eu possa verdadeiramente fazer com que isso seja real na minha vida. Se há algo que eu não me arrependo ainda, me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Não é fácil. Sozinho não é fácil. Mas Cristo, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode dar outro significado a tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Talvez essa dificuldade de escolha, essa dificuldade de decidir verdadeiramente servir a um Deus vivo. Tem pessoas que têm dificuldade de orar, não conseguem mais orar. Poxa, de novo, começa um processo até bonitinho, mas não vai, sabe, não vai, não dá certo. Mas Jesus tem um convite para vocês. Se coloquem de pé. É os últimos versos que eu vou ler. Mateus, capítulo 11, o versículo 28 até o 30. Jesus tem esse convite para você, meu irmão. E isso é certo na sua vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não imagino, eu não sei. Talvez tudo isso tenha servido para uma pessoa. Talvez tudo isso tenha servido para alguém que está em casa. Mas Deus tem colocado no meu coração que Ele aguarda vocês.
Ele aguarda aquele momento em que você está no seu secreto, falando com Ele, não cocheando em dois pensamentos, mas somente em um: Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Salvador. Se decida por Jesus. Há caminhos opostos, mas se decida pelo caminho da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não há muitos caminhos, há um só caminho: Jesus. E às vezes a nossa decisão é uma decisão, não porque a gente já está fazendo e complementando o nosso papel de crente ou cristão, mas é uma decisão em que nós temos que largar coisas que nós fazíamos e continuamos fazendo, coisas que estão destruindo a nossa família, coisas que estão destruindo o nosso lar, e nós continuamos envolvidos com isso. Deus tem alertado, Deus tem falado aqui, Deus tem mostrado coisas que às vezes você passar pelo deserto, oh meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh, bendito é teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh Deus, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Eu sei que hoje Deus está falando com você. Eu sei que nesse momento Deus está entrando na tua casa. Eu sei que nesse momento Deus tem trato com o seu coração. Existe um momento da vida que nós não temos força, não conseguimos andar só. Mas há um Deus, oh, que tem colocado pessoas diante de ti. Pessoas para que você divida a sua carga. Às vezes sozinho é muito difícil, meu irmão. Às vezes não conseguimos mesmo, minha irmã. Mas há um Deus que tudo pode, um Deus que transforma. Eu creio num Deus poderoso. Como nós louvamos, entoamos canções aqui, um Deus que faz tudo ser transformado, um Deus que faz acontecer. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Ah, Deus poderoso. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos fazer lembrar, Pai, e nos ajudar em decisões que não conseguimos tomar, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje, Pai, hoje o diabo não está ganhando almas aqui não, Pai. A decisão é contrária, a decisão é por Ti, Senhor. Oh, Deus, foi pago um alto preço por cada um aqui, eu sei, meu Deus. Eu creio nisso, Senhor. E eu sei que o Teu sangue cobre, Senhor, cada vida aqui, Pai. Senhor Deus, traga sabedoria ao meu irmão, traga sabedoria à minha irmã, Pai. Transforma, Senhor Deus, o coração dele, o coração dela. Traga paz, entendimento, Senhor Deus. Aquela pessoa que está cocheando em dois pensamentos, nesse momento agora, quebra isso em nome de Jesus, Pai. Quebra todo o mal, Pai. Caia por terra todo o mal, Senhor Deus. Jesus veio em carne e sangue, Pai. Nos ensinou e nos mostrou onde é o caminho, onde é a verdade e a vida, Pai. Obrigado, meu Deus. Oh, santo é o Teu nome. Meu irmão, fique em espírito, vamos adorar ao Senhor.